Shalom, shalom, Elohim Abaim, sejam todos muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Nessa oportunidade eu quero estar falando sobre o livro de Yohanan, capítulo de número 10 e versículo de número 22. Mas, para entendermos esse texto, nós precisamos dar uma chegada na história desse texto. Para entender esse texto de Yohanan, não basta simplesmente ler e não saber o que está por detrás do texto de Yohanan, capítulo de número 10 e versículo de número 22. Vamos ler o texto e depois nós vamos entrar um pouco na história desse texto, para nós entendermos. Chegou o tempo de Hanukkah em Jerusalém, era inverno. E Yeshua estava andando na área do templo, caminhando pela colunata de Salomão. Chegou o tempo de Hanukkah em Jerusalém, era inverno. Nós estamos exatamente neste tempo, nós estamos no 10º mês do calendário bíblico. No 10º mês do calendário bíblico comemora-se festa de Hanukkah. Mas o que está por detrás dessa história inserida no Bessorá de Yohanan? Bom, como eu disse, precisamos nos transportar à história desse texto para entendermos o contexto pela qual foi escrito esse texto. Vamos reportar aos tempos de maldita memória de Antíoco Epifânio. Sim, senhores, maldita memória de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio se tornou rei da Síria no ano 175 ACIS. Eu fiz uma correção aqui, porque quando nós lemos uma história como essa, nós encontramos AC, mas não era para ter colocado AC, e sim IS. IS é AC e S antes do nascimento de Yeshua HaMashiach. Bom, vamos lá. Até o começo do governo de Yohanan, Hircano, que se tornou sumo sacerdote e chefe político militar dos judeus no ano 134 AIS, antes do nascimento de Yeshua HaMashiach. Durante esse tempo, os reis seleucidas da Síria tentaram obrigar os judeus a viver como pagãos, isto é, abandonar a sua religião, costumes e leis. Foi aí que o negócio não deu certo. Fazer os Yehudins abandonar a sua emuná. Ele quis, esse maldito Antíoco Epifânio, ele proibia o povo de fazer circuncisão, proibia o povo de ler Torá, proibia o povo de celebrar o Shabat. Esse homem, esse grego ordinário, perverso e maldita memória seja desse homem, ele não queria matar os judeus, ele queria fazer com os nossos irmãos judeus o que esse impostor presidente de Brasil está fazendo nas nossas universidades. Ele queria destruir a cultura do povo. Mas Baruch Hashem, Adonai Eloheinu, Melech Haolam, porque entra um homem no cenário da história, um homem chamado Matatias, e os seus 5 filhos, um tzadik, um cohen, um sacerdote, respeitado por todos. Eles fincou pé nessa postura maldita de Epifânio Antíoco em proibir o povo de celebrar Shabat, de fazer circuncisão, de ler Torá e o pior ainda, ele sacrificou um porco no Beit HaMikdash, o templo sagrado de Adonai. Certa vez, esse Antíoco Epifânio de maldita memória enviou
um dos seus chefes até Matatias para que ele sacrificasse naquele lugar onde ele estava, um lugar sagrado, um porco. Mas ele chegou, esse chefe do Antíoco Epifânio já chegou com um judeu helenizado. Olha só, chegou com um judeu helenizado. E o que é um judeu helenizado? Aquele judeu que aceitou não celebrar Shabat, que aceitou não fazer circuncisão, que aceitou que fosse sacrificado um porco no grande templo do Beit Hamikdash, aceitou que Antíoco Epifânio tirasse a menorá e colocasse dentro do grande templo do Beit Hamikdash a estátua de Zeus. Uma tremenda profanação ele fez. E esse judeuzinho helenizado, será que hoje nós não estamos vendo a mesma situação? As pessoas vão até os seminários teológicos com tanta vontade de querer saber mais para estar ensinando, e quando chega lá encontra professores que já estão helenizados, professores que já estão contaminados com a cultura grega. Os dias de Matatias e de seus 5 filhos não é muito diferente dos nossos dias atuais. A teologia sistemática corrompeu os bons costumes e o entendimento dos textos sagrados. Muitos hoje, quando você fala de celebrar as festas de Adonai, eles logo já têm um discurso preparado em seus lábios. Igualmente, o judeuzinho que já estava helenizado e quis sacrificar o porco na presença do sacerdote Matatias. Sabe o que foi que o sacerdote Matatias fez? Pegou a espada, matou o judeuzinho helenizado e matou os soldados que com ele estavam. Nós precisamos pegar a espada da palavra da verdade, viu? E pronunciar em alto e bom som. Nós não aceitamos sermos helenizados, seja por quem quer que seja. Nós queremos voltar às origens da qual os nossos irmãos, defensores da verdade, deu a sua própria vida. Aí é que entra o texto de Yohanan, capítulo de número 10 e versículo de número 22, quando Yohanan registra, esse ocorrido da festa de Hanukkah. Porque quando os filhos de Matatias, o furor da batalha foi tão tensa que o sacerdote Matatias morreu, mas os seus 5 filhos continuaram na peleja, porque como os gregos não conheciam a cidade de Jerusalém, o Eterno deu estratégia aos filhos de Matatias. Nesse período ele já tinha sucumbido, porque foram 3 anos intensificados de profunda batalha contra o Império Grego, contra a destruição da cultura do povo, porque quer destruir um povo, destrói a cultura. É o que está acontecendo em nosso país. A cultura de nosso povo está sendo destruída nas faculdades. Você encontra jovens, mas parece, sei lá, um ser estranho do que seres humanos, porque têm sido doutrinados com culturas estranhas, culturas pagãs. Voltando ao texto de Yohanan, capítulo de número 10 e versículo de número 22, ali os filhos de Matatias, o Cohen, sacerdote de saudosa e bendita memória, eles conheciam a cidade porque eles eram nativos, mas os gregos que tinham tomado Jerusalém, eles não conheciam as estratégias que o Eterno tinha dado para os filhos de Matatias. Eles, com poucas pessoas, eles formaram milícias para destruir o grande exército deste maldita memória de Antíoco Epifânio. Porque eles cavavam túneis, eles armavam ciladas para pegar os soldados desse maldita memória do Antíoco Epifânio. E foi assim, com pequenas milícias, que eles foram
pouco a pouco eliminando esses homens da perversidade, esses homens do mal. Por isso que tem a celebração de festa de Hanukkah, porque ao tomar o poder desses malditos, os nossos irmãos restauraram a adoração no templo. Quando eles vão restaurar a adoração no grande Beit Hamikdash em Jerusalém, precisava de azeite para acender a menorá. Quando eles procuram entre as coisas que estavam destruídas, encontraram um único vaso de azeite que não tinha sido profanado por esses malditos dos soldados do Antíoco Epifânio. Então, eles pegam esse único azeite que tem e acendem as lamparinas. Os filhos de Matatias voltam para a peleja e deixa a lamparina acesa, deixa a menorá acesa, com azeite que só dava para um dia. Mas pasme-me, senhores, Hashem, Adonai, Eloheinu, promoveu um grande milagre, que o azeite que era para um dia, durou-se 8 dias. Por isso que no 10º mês do calendário bíblico é celebrado a festa das luzes, festa de Hanukkah. Viu aí a importância que é? Então não permita que as pessoas venham lhe destruir com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, ensinamentos pagãos, que nada tem a ver com a realidade dos textos sagrados. Não aceite ser helenizado, não se corrompa e não corrompe também. Um corrompido corrompe o outro. É o que nós temos visto nesses seminários teológicos por aí afora, que são professores corrompendo os alunos que vão com muitas das melhores intenções, mas chega lá, sai de lá com as mentes helenizadas. Ao invés de sair de lá sabedores da verdade, chegam aqui fora ensinando sobre patrística da igreja. Que patrística? Presta atenção, os pais da igreja, os pais são Abraão, Isaac e Jacó. Esses andaram nas pegadas da Torá, porque esses outros que são considerados como patrística da igreja, a começar por um cara mau e perverso chamado Martinho Lutério. Sim, Martinho Lutério, ele escreveu artigos terríveis contra o nosso povo e judeu. Como que um homem desse pode ser considerado pai da igreja? Preste atenção, não aceite que sua mente seja helenizada, não aceite ser paganizado. Defenda os textos dentro do contexto, busque conhecer a história. Lendo esse texto de Yohanan, capítulo de número 10 e versículo de número 22, sem conhecimento da história, passa muito pois despercebidos. Eu espero que Adonai, na pessoa de Bechem e Yeshua HaMashiach, lhe traga mais esclarecimento dessa linda história. Vamos ser como Matatias e como os filhos dele. Vamos empunhalar a espada na garganta dos falsos, dos mentirosos, dos pregoeiros da mentira, do engano, que tem assassinado a fé, a emuná no verdadeiro Adonai. Você vai aceitar que o porco seja sacrificado no grande templo, no Beit Hamikdash? Você vai aceitar a estátua de Zeus? E olha que a estátua de Zeus está levantada em muitos lugares por aí afora. Quando você lê um nome que não é o nome, quando você pronuncia um nome que não é o nome, você está aceitando a estátua de Zeus. Mas faça como os filhos de Matatias, empunhale a espada da verdade. Vamos falar a verdade, não vamos omitir a verdade, ainda que você seja rejeitado e rejeitada, mas é melhor morrer defendendo a verdade do que morrer no caminho da perversidade, do engano e do erro. Baruch Hashem, Toda Rabá, Lehitraot, até a próxima.